Episódio 1 do podcast Entre Vozes e Ideias. A conversa com Lourdes Veríssimo. Então, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Entre Vozes e Ideias. Este é um espaço que é pensado para dar voz a diferentes perspectivas, experiências e reflexões e promover então o diálogo em torno de temas que marcam a sociedade contemporânea, com particular enfoque na psicologia. Neste podcast, acreditamos que é através da partilha de ideias e da escuta ativa que se constroem aprendizagens significativas e transformadoras. Ao longo dos episódios, iremos receber convidados que, pela sua experiência e conhecimento, nos ajudarão a compreender melhor os desafios e as oportunidades do mundo atual. Para inaugurar este projeto, temos connosco a professora Lourdes Veríssimo, docente e investigadora na área da psicologia, com um percurso sólido e reconhecido no estudo do desenvolvimento humano. Ao longo da sua carreira, tem dedicado a sua atividade ao entendimento das dinâmicas que influenciam o bem-estar psicológico, especialmente em crianças e jovens. A sua experiência torna esta conversa particularmente relevante, permitindo-nos explorar de forma aprofundada os desafios atuais associados aos jovens, aos contextos de aprendizagem e às questões da saúde mental. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada eu pelo convite. E é um privilégio iniciarmos este projeto com a sua presença. Eu digo mesmo, é um privilégio ser convidada. Muitos parabéns por esta ideia tão bonita. Obrigada, professora. Bem-vinda, professora Lourdes. A primeira questão que temos para si é: se não fosse psicóloga e professora, o que é que considera que estaria a fazer atualmente? Eu nunca pensei ser professora universitária, na verdade. Se me tivessem dito isto há 30 anos atrás, eu dava uma gargalhada e dizia eu nunca na vida. Sempre me imaginei mais psicóloga, assim, no setor social, nas instituições e por aí fora. Mas depois as oportunidades foram surgindo e eu acabei por vir parar a este domínio também mais académico. Se eu não fosse psicóloga e professora, eu acho que teria uma profissão sempre do cuidado. Não sei, talvez enfermeira, médica, assistente social. Acho que é impossível para mim ter uma profissão não relacionada com pessoas e não relacionada com a promoção do bem-estar, seja em que domínio for, e do cuidado do outro. Portanto, imagino que seria assim qualquer coisa. Aliás, eu quando concorri à faculdade, eu cheguei a concorrer, já não me lembro qual é que foi a ordem, mas concorri a enfermagem, a medicina e a psicologia. Portanto, muito nestes domínios. A escolha de um percurso raramente acontece de forma isolada, sendo muitas vezes influenciada por figuras marcantes. Qual foi o professor ou professora que mais a marcou ao longo do seu percurso? Isso é fazer uma viagem no tempo espetacular, mas eu vou dar uma resposta um bocado básica, mas é a verdadeira. Foi a minha professora de primeiro ciclo. Porque foi a pessoa, por várias razões, ensinou-me a ler e a escrever e abriu-me todo o mundo. E depois, do ponto de vista emocional, foi uma pessoa super suportativa. Até vos posso contar uma história engraçada. Há muitos anos, não vou dizer quais, quando eu fiz 40 anos, o meu marido fez-me uma surpresa que foi, pediu testemunhos a pessoas importantes para mim e fez-me pequenos vídeos e tal. Nessa altura, a minha professora do primeiro ciclo, na altura a escola primária, ainda era viva, e eu não sei como, ele na altura explicou-me, ele conseguiu um testemunho da minha professora primária e eu diria que foi o testemunho que mais me marcou. Eu acho que se eu não tivesse tido esta professora de primeiro ciclo, eu não era a pessoa que sou hoje. Foi uma pessoa que confiou sempre muito em mim e isso deu-me uma estrutura que me sustentou durante muitos anos, na minha infância e na minha adolescência. E, portanto, foi mesmo assim uma pessoa marcante. Acho até que a minha paixão pela psicologia da educação e até a escolha do meu doutoramento, que teve muito a ver com as dificuldades de aprendizagem, tem a ver com isso, com ter sentido na pele o impacto positivo de um professor que marca em anos muito importantes de desenvolvimento. E então tive sempre esta inquietação. E os miúdos que não têm estas referências, que não têm estas pessoas marcantes que as suporta, que as ajuda, como é que é a experiência? O que é que fica em falta? E acho que até hoje tem sido muito também muito do meu interesse na investigação e na intervenção. Professora, os jovens são pessoas com quem se cruza diariamente. E entrando um bocado agora nesta dimensão, eu gostava de perguntar
quais são, na sua perspectiva, os maiores desafios psicológicos enfrentados pelos jovens nos dias de hoje? Uhum. É boa pergunta, pergunta difícil. Está-se a referir a jovens, por exemplo, de secundário, ali 14, 18, ou está-se a referir a jovens universitários? Eu acho que, tendo em conta que trabalha mais com jovens universitários diariamente, suponho eu, que é mais fácil responder esta pergunta. Para mim é porque tanto fácil, para essa mim é área. fácil tanto um domínio quer outro. É um bocadinho diferente estarmos a falar de vocês, portanto, dos jovens universitários e os desafios que vocês enfrentam, ou estar a falar de jovens ali do secundário, entre os 15 e os 18 e por aí fora. Eu acho que, então, seguindo aquilo que me está a dizer, vou pegar um pouco mais nos jovens universitários. Até porque, desculpa interromper, é o público que nós ponderamos ter mais neste podcast. Portanto, Que houve se calhar mais, é não é? mais, é Sim, mais importante falar o que é mais delicado, não é? Porque tem que ter cuidado com o que digo, porque as pessoas podem se identificar ou não. Há aqui muitos desafios, realmente, e os desafios prendem-se com aqui um equilíbrio que é preciso ter entre aquilo que é o desenvolvimento socioemocional do jovem, aquilo que são as exigências que os jovens têm depois no mercado de trabalho, no contexto relacional, etc. E este equilíbrio é muitas vezes difícil. Não é à toa que nós temos muitos estudos a mostrar que uma percentagem elevadíssima de estudantes universitários têm problemas de saúde mental ou sofrem com alguma intensidade com problemas de saúde mental, não é? Com depressão, com ansiedade. O projeto UCP Mental Health que nós temos aqui na Universidade Católica tem dados também muito concretos da nossa população, da nossa universidade, e os dados são um bocadinho assustadores. No fundo, estamos a falar aqui de desafios que têm a ver com a manutenção da saúde mental, em que é preciso, por um lado, que os jovens tenham um conjunto de competências socioemocionais importantes, que se conheçam, que saibam o que é que gostam, o que é que lhes interessa, mas ao mesmo tempo corresponder às exigências, seja as exigências da avaliação numa universidade, da antecipação do mercado de trabalho, seja as exigências também das famílias, muitas vezes tão complexas e tão exigentes, no fundo é um bocadinho este malabarismo, este equilíbrio em cima da prancha de surf. Eu costumo dizer que viver é um bocadinho equilibrar-nos na prancha de surf, não é? O mar está tumultuoso e nós temos que conseguir equilibrar-nos. Muitas vezes os jovens universitários ainda não têm algumas competências tão desenvolvidas, o que faz com que muitas vezes seja realmente muito exigente, muito desafiante. E eu diria que, em particular, jovens que têm muitos outros desafios, como dificuldades económicas, famílias muito desorganizadas ou desestruturantes, às vezes é realmente difícil. Não é? O desafio é esta manutenção da saúde mental, este equilíbrio entre o eu, os outros, aquilo que o mundo espera de mim e aquilo que eu quero fazer. E às vezes isto não é fácil, tem que se treinar, tem que se testar, tem que se errar. É uma coisa que eu acho que os jovens têm muita dificuldade. Lidam pessimamente mal com o erro. O erro é um drama. Reprovar é um drama. Falhar é um drama. Não dizer uma pergunta direitinho é um drama. E isto é um problema, porque é preciso errar para acertar, é preciso tentar para conseguir. E, portanto, quando depois os problemas já são, às vezes, até padrões de perfeccionismo, eu não posso falhar, eu não posso desiludir, eu não posso. Isto é muito difícil, causa muito sofrimento e, e, e é difícil porque realmente há aqui uma expectativa que é completamente irrealista. Nós temos que falhar para acertar, nós falhamos sempre. Às vezes há um pensamento assim muito romântico e muito confabulado de que depois os adultos conseguem fazer tudo. Não, isto é o desafio de nós todos. Às vezes estamos mais seguros, outras vezes estamos mais inseguros, às vezes conseguimos fazer melhor, outras vezes conseguimos fazer pior. Eu diria que isto é algo realmente importante. Faz sentido? Acho. E pegando um bocado nessa ideia de que há melhorias a fazer, como é que instituições como a universidade podem intervir de forma eficaz? Boa pergunta também. É assim, não é à toa que há 2 anos ou 3 atrás o Ministério do Ensino Superior e da Saúde libertaram milhões de euros para poder promover
a saúde mental no ensino superior. O UCP, o Mental Health, que nós temos aqui, existem paralelos noutras universidades. Eu diria que quase todos os países, todas as universidades em Portugal atualmente têm um programa de promoção de saúde mental. Pelo que sim, a universidade tem um papel muito importante e a escola tem um papel muito importante. Se não reparem, onde é que o ser humano passa uma parte significativa da sua vida no período em que é preciso desenvolver estas competências? É na escola e na universidade. A maior parte dos miúdos entra até antes dos 3 anos, mas vamos imaginar 3, 4, 5 anos, depois temos 12 anos de escolaridade obrigatória e depois, em média, temos 5 anos, 3 anos de licenciatura, 2 anos de mestrado. Juntando tudo, nós estamos a falar aqui de entre 15 e 18 anos, aproximadamente. E isto significa que a escola e a universidade são contextos privilegiados para desenvolver, estimular, treinar e exigir várias competências e, portanto, temos aqui um papel muito importante. Não estou a dizer que na família isto não acontece, mas os miúdos passam muito mais tempo na escola do que em casa. Isto também é uma realidade. E, portanto, é preciso algum pragmatismo nestas questões. E, por isso, acho que realmente a escola e a universidade é importante. No que diz respeito à universidade, tudo o que são ofertas de promoção de saúde mental, de aumentar a literacia em saúde mental, de criar oportunidades, até na prática pedagógica. Neste momento está a acabar um workshop para docentes da universidade, acabou às 6 da tarde, para promover competências nos professores, que por sua vez também promovem mais saúde mental nos estudantes, porque muitas vezes é preciso também criar relações mais seguras com estudantes, e tudo isso também faz a diferença. E, portanto, sim, é preciso haver um trabalho concertado com estudantes, com docentes, com toda a comunidade educativa, pensar na lógica da promoção de saúde mental e de bem-estar, pensar também na lógica de situações em que os estudantes já estão com alguns problemas e precisam de um acompanhamento mais personalizado. Eu acho que nós, na nossa universidade, temos tudo isto e estamos a tentar fazer um bom trabalho. O projeto UCP Mental Health, coordenado pela professora Luísa Campos e toda a sua equipa, nós procuramos precisamente criar aqui oportunidades. Depois vem um outro problema, que é os recursos que muitas vezes existem, mas os estudantes não aproveitam. Não é? Muitas vezes existem iniciativas, existem programas, existem recursos, existe consulta, existem workshops, mas os estudantes, por razões diversas, não aderem, não participam, não... E aí já é outro campeonato, não é? Porque depois também é importante aqui sensibilizar e envolver os jovens, digamos assim. E outra questão ainda neste tópico é quais são as principais diferenças entre os jovens de hoje em dia e de há 10 ou 20 anos? Essa pergunta será mofo, essa é uma pergunta manhosa. Não sei. Eu acho que querem uma resposta honesta da minha parte, sim, se calhar não politicamente correta. Eu dou aulas desde mais ou menos 1999, portanto há 27 anos. Eu acho que no passado, os estudantes talvez fossem um pouco mais, e desculpem-me dizer isto assim, mais agradecidos. Valorizavam mais as oportunidades, as experiências, viam valor, viam intencionalidade, confiavam mais, não sei. Isto é a minha experiência pessoal, atenção. Acho que atualmente temos alunos absolutamente incríveis, e eu acho que nós, na nossa faculdade, somos uns sortudos. Eu já dei aulas noutras unidades académicas e nem se compara, mas às vezes há assim um certo desvalorizar de algumas iniciativas e de algumas medidas que nós desenvolvemos intencionalmente para os estudantes e que os estudantes, de certa forma, desvalorizam e pronto. Depois também há muitas questões interessantes nos estudantes hoje em dia. Eu acho que nós aqui na nossa faculdade nunca tivemos muito isso, mas aquele estilo muito top-down, o professor lá em cima, universitário, o estudante cá em baixo, talvez no passado isto fosse mais premente, agora não. Eu acho que é possível trabalhar bem com os estudantes sem que os estudantes nos desrespeitem, não é? E, portanto, ir de uma relação mais próxima. Mas isso é uma não questão, sinceramente, por uma razão muito simples. As gerações vão mudando.
ponto. Isso não é necessariamente bom nem mau, é a forma como as pessoas... E depois há muita idiosincrasia, não é? Vocês na vossa turma, se olharem para os vossos colegas, encontram uma diversidade e uma panóplia de colegas completamente diferentes. Portanto, eu não consigo agora sistematizar as suas semelhanças, quando estamos a falar de pessoas muito diferentes, cada pessoa é um mundo e, portanto, não sei. Porquê é que fizeram esta pergunta? Vocês acham que há diferença entre estudantes de há 10 e 20 anos e agora? Nós estávamos um bocado à procura de perceber a perspectiva da professora na medida se há novas vulnerabilidades ou novas competências, ou então se existe grande diferença tendo em conta as possibilidades que nos são oferecidas agora e não eram oferecidas aos estudantes anteriores. Era uma pergunta um bocado aberta, queríamos só Sim, há uma diferença óbvia, que é por causa de questões diversas de novas tecnologias. Há 20 anos atrás eu tinha os estudantes todos a olhar para mim, caladinhos, sossegadinhos, a ouvir com muita atenção, a aproveitar cada segundo, e hoje em dia, se estão a fazer compras, jogar jogos, ver séries nos seus computadores, não é? Mas isto eu não sei se é uma diferença dos alunos ou se é uma diferença dos recursos ou das tecnologias que existem ao dispor e que às vezes há pessoas que utilizam bem e outras não utilizam tão bem. Estão-me a fazer entender? Vulnerabilidades, sim, acho que há vulnerabilidades acrescidas, como temos vindo a falar, eu noto muito mais problemas de saúde mental atualmente. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu faço um trabalho prático, que as pessoas sentem alguma exposição social, e vou acompanhando os estudantes e sinto mais os estudantes mais estressados nessa questão da avaliação social, à frente dos colegas, etc., do que se calhar sentia há um tempo atrás. Assisto a muito mais ataques de pânico atualmente do que há 10 ou 20 anos atrás, por exemplo. Isso é verdade. Mas é o que é. Eu acho que também aquela lógica de que antigamente é que é bom. Não, eu não acredito nada disto. Temos de trabalhar com quem temos à frente. Pronto. E evoluir com quem temos. Há também muitas vantagens de ter pessoas que conseguem ser mais transparentes, falar mais sobre as suas vulnerabilidades. Pronto. Foi clara? E agora falando agora da dimensão assim, educativa. Competências socioemocionais é que considera que são fundamentais e que deviam ser promovidas na infância, que acha que não são? Ora bem, vamos por partes. Para já, nos últimos anos tem existido uma evolução brutal naquilo que é a intencionalização da promoção de competências socioemocionais. Só para terem uma ideia, a OCDE em 2015 lança aquele relatório a falar sobre o poder das competências socioemocionais e a partir daí, portanto, nos últimos 11 anos, nós temos tido muito mais intencionalidade. Agora não há escola, não há clube desportivo, não há projeto na comunidade que não tenha um programa de competências socioemocionais. E bem, atenção meninas, e bem, porque este é um dos principais preditores de saúde mental e é um fator protetor brutalíssimo. Quanto mais competências socioemocionais as crianças e os jovens tiverem, mais adaptativos, funcionais e resilientes vão ser enquanto adultos, menos psicopatologia, etc, etc. Portanto, eu acho que existe. O que é que eu acho que ainda assim está deficitário? Há pouco já falei sobre a capacidade de lidar com o erro e com o insucesso e com o fracasso, que no fundo remete também para outra competência, que é a capacidade de lidar com a frustração. As pessoas não têm muito pouco treino de lidar com a frustração. Portanto, se falhei é um drama, se chumbei é um drama, se não consegui um determinado projeto, um determinado trabalho, é um drama. Se tenho que estar atento 3 horas ou 50 minutos, é um drama. Se a aula é aborrecida, é um drama. É o professor que é uma seca. Eu acho que esta competência de lidar com a frustração, de saber, nas várias circunstâncias, lidar com a frustração, isto pode ter muitos constrangimentos. Pode ser aquela pessoa que não lida com a frustração do tédio, que ele é uma seca e, portanto, desfoca e fica agitado. Pode ser a frustração de um fracasso e, portanto, não perceber que o fracasso faz parte e o caminho não se pode ver assim em detalhe, tem que se ver à distância. Eu acho que esta questão da capacidade de lidar com a frustração é uma das questões mais importantes. As pessoas lidam mal. E depois é aquela coisa, há emoções negativas. Não há emoções negativas, há emoções desconfortáveis. É chato, não estou a dizer que é agradável lidar com a frustração. Errar, falhar, chumbar, é mau, mas faz parte do desenvolvimento, faz parte do processo. E é preciso normalizar um pouco esta relação. O insucesso
o fracasso, o erro, é um degrau para passar para um posto seguinte. E, portanto, eu acho que essa é uma das competências essenciais. Vou dar-vos um exemplo, para ser um bocadinho mais concreto. Agora há um diagnóstico, uma prevalência de diagnósticos de PHDA, os miúdos são todos hiperativos, quando na verdade não são. Os miúdos têm dificuldade em lidar com a frustração, com o tédio, com fazer coisas que não lhes apetece, e por isso não conseguem autorregular-se e por isso mexem-se muito, ficam desatentos, levantam-se e sentam-se, não têm PHDA, têm dificuldade têm ainda algumas competências socioemocionais subdesenvolvidas, nomeadamente a autorregulação, etc. E por isso estamos aqui a falar de questões mesmo muito importantes, porque depois isto é uma bola de neve, depois são hiperativos, tomam medicação, depois tomam medicação, ficam ali todos meios adormecidos e não desenvolvem as competências, pronto, e portanto é bom olhar para as coisas com clareza e pragmatismo e tentar aqui também desbloquear aqui estes ciclos que depois, quando se vai a ver, aquilo é tudo uma grande dificuldade em lidar com a frustração, ponto. Não é mais nada do que isso, não é? Portanto, isto treina-se, não é? Porque as competências socioemocionais é como ir ao ginásio, só que em vez de ser para desenvolver o físico, é para desenvolver as competências psicológicas. Portanto, eu treino a gostar mais de mim, eu treino a lidar com a frustração, eu treino a ser mais assertivo, eu treino. Treina-se, mas é preciso criar condições para que isso aconteça, não é? E acima de tudo com o mindset este growth mindset, este mindset de crescimento, não é? Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que eu encontro que me dizem, eu sou mesmo assim, sou ansiosa, eu sou mesmo assim, sou disléxica, eu sou mesmo assim, sou... Não, quer dizer, eu posso ter as características que tenho, isso não me define, não me dá um rótulo, isso só significa que eu tenho que encontrar uma forma de, mesmo que tenha estas características, consiga dar a volta e funcionar adaptativamente. E, portanto, isto é mesmo importante. Como é que acha que poderíamos integrar isso no contexto escolar? Ou seja, como é que conseguiríamos ajudar as crianças e jovens a lidar melhor com a frustração? Eu acho que neste momento há já muitos programas que estão a acontecer. Se vocês forem, por exemplo, à Ordem dos Psicólogos Portugueses, vocês encontram dezenas de programas já com eficácia testada e que são programas, têm que ser programas longos, lá está, em que posso dar-vos exemplos, Devagar se vai ao longe, Eu e os Outros, Sou Capaz, são exemplos de programas de competências socioemocionais, o DROP, etc., são programas que muitos deles há contextos, por exemplo, em que isto acontece numa disciplina, há situações em que acontece no tempo de direção de turma, há várias possibilidades e, portanto, a forma como isto se desenvolve é intencionalizando e estruturando programas que se desenvolvem e que treinam estas competências. Haja mais dinheiro e mais psicólogos para poder fazer isto. Não é? Depois, ainda por cima, estamos numa lógica de modelo multinível, abordagem universal, programas para todos os miúdos e, portanto, isto significa que precisamos também de mais recursos humanos. Eu acho que, por exemplo, as escolas e as universidades têm muito mais psicólogos do que há 5 ou 10 anos atrás, incomparavelmente. Inclusive, o ano passado saiu um decreto-lei que reforça a importância, seja nas universidades, seja nas escolas, da presença de psicólogos, mas é preciso mais pessoas, porque há muito trabalho a fazer. Não é sempre aquela lógica de quanto mais se consegue desenvolver uma criança, menos tempo se perde depois à frente a reparar um adulto. E, portanto, a lógica é capacitar, promover, desenvolver, para aumentar a probabilidade de termos adultos com mais saúde mental, com maior bem-estar, mais resilientes, etc. Não é? O importante é realmente desenvolver os recursos internos, o coping, nas crianças e nos jovens, para que depois possam lidar com as adversidades diversas a que vão sendo submetidos e consigam fazê-lo de uma forma adaptativa. Pronto, é isso. E nos estudantes da licenciatura, qual é que acha que é o erro mais comum? Vocês só me estão a fazer perguntas da armadilha, porque se os estudantes forem ouvir isto, ficam todos apatos comigo. Estava a fazer a pergunta relacionada com as competências sociais. Bom, isto vai se relacionar inevitavelmente. Eu acho que há assim, duas características nos estudantes de licenciatura que, se eu tivesse uma varinha de condão, eu mudava. Uma delas é os alunos que querem passar despercebidos. Que é uma coisa que me choca profundamente. E agora vou falar aqui para os futuros psicólogos. Os psicólogos são atores e atrizes no palco.
Os psicólogos gerem equipas, são a cabeça, muitas vezes, das equipas, gerem pessoas, relacionam-se com pessoas, desenvolvem com pessoas. Então, faz-me imensa confusão quando os estudantes querem passar despercebidos, que ninguém fale comigo, que ninguém não sei o quê. Pronto, isso faz-me alguma confusão. Eu acho que os estudantes de licenciatura, e atenção, eu sou uma sortuda, eu só os apanho no terceiro ano e eles já estão maravilhosos. Mas ainda assim acho que têm que ver isto como um mecanismo intencional de desenvolver competências, depois vão ter que ter passado 2 anos ou 3, se pensarmos na licenciatura. Vão estagiar passado 2 anos. Qual é a ideia? Depois, no fim, acordam um dia e tcharam, eu tenho as competências todas. Não. As competências vão ser desenvolvidas quando os estudantes, logo na licenciatura, se expõem. Qual é a consequência de quererem passar despercebidos? Não fazem perguntas. Pergunta-se quem é que quer fazer uma dinâmica, ninguém quer. Não têm pensamento crítico, não percebem, e isto eu acho que é pena, e eu se tivesse uma varinha de condão mudava, as pessoas deviam obrigar-se, entre aspas, a ser um pouco mais ativos, mais proativos, a irem mais para o palco e verem isso não como um fim último, mas como uma estratégia para desenvolver competências que vão ter que ter enquanto psicólogos. A segunda competência que eu acho que é importante desenvolver é que eu acho que às vezes os estudantes ainda estão assim um bocadinho na superficialidade, ou seja, estão na aula, mas não estão na aula. Estão na aula, mas não estão a pensar sobre o modelo. A lógica ainda está muito extrinsecamente regulada, que é, se sai para o teste eu estudo, se não sai para o teste não estudo, se é avaliado eu faço, não é avaliado eu não faço. Eu depois, mais à frente, logo leio os apontamentos e hei de perceber isto. E, portanto, em vez de estarem na aula, logo a tentar beber, absorver, integrar tudo e aproveitar o tempo, quase que estão sempre a adiar. Pronto, agora tomo notas para ter certeza que depois posso estudar e tal, mas sinto que às vezes depois, como não há tempo para tudo, há questões que ficam assim muito na rama e as pessoas não absorvem, não é? E isto é quase é quase o sangue que nos corre nas veias, os modelos é aquilo que nos estrutura. Nós temos que. A licenciatura, às vezes os alunos dizem, é muito teórico e tal. Pois, mas tem que ser, então vocês vão trabalhar com pessoas, têm que saber os verdadeiros modelos teóricos que sustentam a intervenção, pois no mestrado logo entrarão num domínio mais prático. E, portanto, eu acho que é isso, são pouco proativos, pouco críticos, pouco pensamento crítico, fazer perguntas, inquietar-se, oferecer-se, e acho que têm tem assim um bocadinho um estilo mais de vou adiar e depois logo penso nisto, em vez de estarem logo a aproveitar o momento da aula, daquela situação para absorver, para relacionar, isso eu sinto. Para os meus estudantes de licenciatura, I love you, mas continuo a achar isto, portanto não se zanguem, mas atenção, é preciso dizer que uma turma de licenciatura tem, sei lá, 60, 70, às vezes 80 alunos, eu não me posso queixar, volto a dizer. Eu tenho experiências extraordinárias porque os meus colegas fazem o trabalhinho todo antes. E, portanto, depois já chegam com um mindset muito diferente ao terceiro ano. E tenho tido experiências muito boas, muito ricas. Para mim, dar aulas é sempre um momento ótimo. Eu nunca saio de uma aula de género de aborrecimento. Eu estou numa aula e o tempo passa a voar. E o mérito não é meu, é muito porque, mesmo que sejam, na sua maioria, menos proativos e menos aprofundados, não é? Passando aqui este calão um bocadinho, não é muito justo, mas para explicar as ideias, há sempre pelo menos 5 ou 10 alunos que não são assim, não é? Só que na psicologia, meus queridos, eu não quero saber de 5 ou 10 os que fazem a aula rolar, eu quero saber de cada um. Há uma responsabilidade muito grande na formação de psicólogos, cada um importa. Eu quero lá saber se a aula correu bem. Eu quero é que, não é? Às vezes há alunos, então no mestrado, quando a turma é mais pequenina, há alunos que respondem só porque são queridos, tipo, para não ficar aquele ambiente constrangedor. Mas eu não quero que uma pessoa responda para a aula correr bem. Eu quero que todos pensem e que estejam a integrar aquilo que estamos a falar, não é? E até podem ficar calados, mas o importante é que cada pessoa é muito importante. Eu estou muito farta de psicólogos que fazem asneiras. E há muitos psicólogos que fazem muitas asneiras. Eu apanho muitas pessoas, seja em consulta, pais, normalmente os miúdos depois não se conseguem expressar em relação à falta de ética ou de deontologia de um psicólogo, mas tenho muitos colegas que me falam de comportamentos de psicólogos que são absolutamente inadmissíveis. Não pode acontecer.
Nós trabalhamos com pessoas. Não podemos ser bons. Temos que ser excelentes em tudo, no cuidado, no suporte teórico, na evidência empírica, no trato da relação. Ou então não queiram ser psicólogos. Agora, é uma profissão muito séria em que nós trabalhamos com pessoas que muitas vezes são vulneráveis, estão vulneráveis, muitas vezes absorvem tudo o que o psicólogo diz, porque também não têm, ou não estão numa fase que o consigam fazer, ou não têm assim tantos recursos também para filtrar e perceber o que é que... E, portanto, não dá para aguentar mais práticas de psicólogos a fazer asneiras. Não dá, não pode ser. Vocês têm que ser excelentes. Isto é uma grande responsabilidade. Não é ter boas notas, nota de rodapé. Há muita gente que tem muito boas notas, são muito fraquinhos enquanto psicólogos. E há pessoas que têm muito más notas, não é muito más, mas não tão boas, vou pôr assim as coisas, e depois são psicólogos absolutamente extraordinários. E, portanto, a questão... Nós nunca sabemos bem o que é que vai acontecer. É só depois quando eles começam no terreno e no estágio é que nós percebemos que semente é que vai sair dali. Às vezes há surpresas, às vezes não há, não é? Nos dias da psicologia, acho que foi a colega que perguntou se dá para perceber. Na altura, não sei se vocês depois vão querer cortar isto ou não, mas na altura a professora Vânia não quis responder, ou optou por não responder, ou não ouviu, não sei bem qual é que foi a razão. Claro que dá para perceber. Um aluno, a gente já consegue, à partida, há surpresas, não vou dizer que não, mas de forma geral, na licenciatura não, mas no mestrado nós vamos percebendo o padrão dos estudantes, aquilo que eles vão conseguir desenvolver e conseguir fazer aqui uma transferência. E muitas vezes quando nos perguntam recomenda-me, eu preciso de um psicólogo, recomenda-me lá um aluno, um ex-aluno teu. Eu vou a estes que têm estas memórias de pessoas que têm sentido crítico, que são proativas, que no estágio mostram ali um conjunto de... porque acredito que há uma associação muito grande entre a sua postura no mestrado e depois a sua prática profissional. Volto a dizer que muitas vezes não é consonante com a classificação, com a nota. É isto. Agora perdi-me, desculpa. Sara. Não, eu acho que eu respondo à pergunta. Você disse qual era o erro mais comum. Acho que está. Pronto. Eu acho que podemos seguir neste tema. Considerando especificamente a formação em psicologia, qual considera ser a maior responsabilidade na formação de futuros psicólogos? Pois é imenso, era aquilo que eu estava a dizer. Isto é uma trabalheira, vocês não imaginam. É uma trabalheira porque nós temos que estar sempre a pensar em várias situações. Eu acho que, desculpem, não quero dar uma resposta banal, mas é mesmo aquilo que eu acredito com todo o meu ser. O conhecimento vocês estudam, vocês leem, é fácil. É normalmente aquilo que os estudantes valorizam mais numa aula, se deu muita matéria, se está não sei o quê. Aquilo que eu acho que é mais importante, mais difícil de desenvolver, não existe nos livros e de maior responsabilidade, tem a ver com o comportamento do psicólogo, do ponto de vista ético, do ponto de vista da prática, da deontologia, do sentido crítico, do pensamento crítico, do pensamento clínico. No fundo, conseguir pensar. Permitam-me o exemplo. Nós somos, em muitas circunstâncias, somos detetives. Nós temos que juntar pedaços de informação, relacionar esta informação e formular e pensar o caso, ou desenhar ou avaliar um conjunto de necessidades e perceber qual é que é a melhor resposta. E isto implica uma responsabilidade enorme, não é? Os alunos têm que saber pensar, têm que saber relacionar. Isto por um lado. Por outro lado, os profissionais de psicologia têm que ser absolutamente exemplares do ponto de vista ético e deontológico. Têm que ser de uma integridade inexcedível. E isto às vezes é um bocadinho mais difícil. O caráter das pessoas, o que é que pessoas são estas, qual é que é... Eu vou dar um exemplo, aqui também correndo o risco de estar... Na altura que nós tínhamos faltas, havia muitos alunos que assinavam uns pelos outros. O problema não é assinar uns pelos outros, isso é o que é. O problema é se um estudante num primeiro, segundo ano, terceiro ano não consegue resolver o problema, que é gerir 4 faltas ou 5 na altura dava para fazeres,
e é capaz depois de pedir a um colega para fazer fraude, porque é fraude, assinar para outra pessoa, e falha numa coisa tão básica como esta, aos seus 17, 18 ou 19 anos, o que é que ele será capaz de fazer quando estiver empoderado, com 2 graus, uma licenciatura e um mestrado, com poder, porque o psicólogo em muitos momentos tem poder, e com dinheiro, por exemplo, e deixa-nos preocupadíssimos, ou deixava-nos preocupadíssimos. E sim, é uma parte que é ingenuidade e tal, não percebiam que é tão grave, mas depois, quer dizer, eu quando tenho que escolher pessoas para trabalhar comigo, e já tive que escolher em alguns projetos, em algumas coisas, eu volto a dizer, eu escolho boas pessoas, pessoas que eu sei que vão-me responder com honestidade, se não sabem dizem que não sabem, se não conseguiram dizem que não conseguiram, pessoas que pensam, pessoas, não é as pessoas que tiveram as melhores notas ou fizeram a coisa mais maravilhosa. São pessoas que são honestas, que são íntegras, que nós podemos confiar, que nós dizemos uma coisa e sabemos que a pessoa vai dar seguimento. Fazemos uma pergunta e dizemos que não está obsessivamente preocupado com brilhar, com dizer as coisas bonitas, em agradar, porque não se aguenta. A páginas tantas, nós não sentimos segurança quando estamos a trabalhar com pessoas assim. E por isso, sim, a responsabilidade maior, eu diria que há uma parte que nós conseguimos, a outra parte que tem a ver com as características das pessoas e que às vezes já é muito difícil modelar. Pronto, tem a ver com perfis diferentes. Não quero entrar aqui com adjetivos, mas perfis que muitas vezes eu diria não são compatíveis para trabalhar com pessoas. Os psicólogos têm que ser boas pessoas. Nós somos a ferramenta de trabalho, nós não temos um software XPTO, nós não temos o estetoscópio, o programa dos arquitetos, nós somos a ferramenta de trabalho. Então nós temos que ser boas pessoas, nós temos que ser pessoas honestas, íntegras, de confiança, que damos seguimento às coisas, que não estamos demasiado autocentrados, não somos demasiado egocêntricos. Claro que no início de carreira os estudantes são todos um bocadinho autocentrados, não é? Não é por mal, não é? Querem brilhar, querem que corra bem, mas depois focam-se no que importa, e o que importa é sempre a intencionalidade da nossa ação e os objetivos da nossa intervenção. É isto. E, portanto, esta é a maior responsabilidade. Eu diria que somos bem-sucedidos em algumas dimensões, há outros que nós não conseguimos chegar lá. As pessoas mantêm o seu perfil e continuam a achar que são espetaculares assim, com um perfil mais... Não quer dizer objetivos. Desculpa. Existe alguma situação da sua prática clínica anonimizada que tenha marcado particularmente e que aprendizagem retirou dessa experiência? Ai, tantas. Eu no outro dia, eu no outro dia pensei, eu gostava de ter um contador que me dissesse quantos casos é que já me passaram pelas mãos, mas já foram muitos. Eu trabalho com crianças e jovens, como sabem, portanto, são situações de famílias, pais, etc. E há muitos que me marcam. Assim, se calhar pensando nas últimas situações, pais que às vezes têm tão baixa literacia no desenvolvimento, na psicologia de desenvolvimento, que entram em pânico com situações que são normativas. Portanto, muitas vezes pânico com birras, pânico com algumas questões que são absolutamente esperadas. E vocês dizem, mas porquê que está a falar disso? Se é básico? Não, o que me choca, porque a pergunta era assim, não era? Tipo, o que é que eu tenha marcado? Sim. Porquê é que me marca? Porque os pais vêm num sofrimento brutal. Achar que os seus filhos têm um problema. E pronto, dói que se farta, mas os miúdos fazem birras. Portanto, é preciso... E, portanto, isso às vezes choca-me, como é que hoje em dia, com tantos recursos disponíveis, é verdade que somos um país que se dedica muito pouco ao coaching parental, ao aconselhamento parental, ou à educação parental, mas choca-me um bocadinho isso. Choca-me miúdos que sofrem horrores. Temos muitos miúdos com ansiedade e depressão. Muitos, muitos, muitos. E isso é uma coisa que eu acho que nunca vou ser... E se passar a ser insensível, deixei de ser boa psicóloga seguramente. Mas há muitos miúdos que sofrem muitíssimo. Eu costumo dizer que são uma torre de Pisa. Estão tortos. Tiveram famílias muitas vezes muito desorganizadas, a fazer muita pressão, a fazer muita exigência, sempre a não valorizar, etc. E, portanto, a sua autoestima está nas ruas da amargura e, portanto, ficam muitíssimo vulneráveis a determinadas situações. Portanto, miúdos com muita ansiedade, muito estados depressivos, choca-me imenso. Na semana passada recebi um miúdo
que o discurso dele, a narrativa dele é assustadora, de tanto sofrimento e de tanta desvalorização pessoal. Isso mexe muito comigo. Pronto, eu acho que é isto. Eu não queria estar aqui a dar detalhes para... Acho que uma das coisas também que me choca muito são os rótulos. Não há muito tempo atendi, ou às vezes atendo pessoas que vêm com rótulos e esses rótulos são absolutamente marcantes na sua vida, não é? A lógica de que eu sou disléxico, por exemplo, é uma coisa terrível, porque a maior parte das pessoas não faz ideia do que é a dislexia, para começar. Os rótulos, na maior parte das vezes, estão mal atribuídos e, assumindo que as crianças têm dificuldades na leitura e na escrita, conseguem desenvolver estratégias para aprender a ler e a escrever. E, portanto, podem nunca ser poetas nem escritores de romances, desde que consigam ler e escrever de uma forma adaptativa, está tudo bem. Porquê que é esta obsessão com os rótulos? Os miúdos, muitos rótulos, muitos diagnósticos, é autista, é Asperger, é PHDA, é não sei o quê. E isso choca-me imenso, porque depois os adultos fazem isto porque precisam de segurança, precisam de classificar, mas isto marca muito os miúdos. E no caso da dislexia isto é terrível, porque não quero estar a desfocar, mas é muito fácil, não é? Dá-se um relatório, diz que tem dislexia, mas depois esquecemos de quais são os episódios seguintes para aquela criança. Os episódios seguintes para aquela criança são uma criança que acha que é mais burra que os outros, que muitas vezes lhe são perdoadas algumas dificuldades na leitura e na escrita, e depois não treinam isto, ninguém as ensina a desenvolver estas competências, e depois no fim, eu vou dar um exemplo, e com algum risco que isto possa ter, acho que é importante falar sobre isto. Há muitos miúdos que chegam à universidade com um relatóriozinho a dizer eu tenho dislexia. Então o que é que pedem? Pedem, se faz favor, que na universidade não lhe seja descontado nem pelos erros, nem pela construção frásica. Pronto. E muitas vezes uma lógica de uma certa pseudo-inclusão dá vontade de dizer, sim senhora, não se preocupe consigo, a universidade tem que ser um sítio para toda a gente e tal. Mas reparem, é só pseudo-inclusão, porque depois, quando esta pessoa for concorrer para o mercado de trabalho, eu diria que em todas as profissões tem que se ler e escrever. Quando a pessoa está a concorrer com mais 20 ou 30 candidatos e manda um e-mail cheio de erros ortográficos, ou não conseguiu interpretar qualquer coisa, ou não escreveu com cabeça, tronco e membros, ninguém a vai incluir. Tem 20 ou 30 candidatos, só tem lugar para um, isto vai-se embora de certeza. Então, a verdadeira inclusão é quando nós ajudamos aquela pessoa a desenvolver estratégias para conseguir ler e escrever de uma forma mais adaptativa, de maneira que não seja penalizada. E hoje em dia temos imensos recursos, desde a inteligência artificial, aos corretores, tantas estratégias que podem ser utilizadas. Nós só não queremos que as pessoas podem desenvolver competências para ler e escrever adequadamente, mesmo que não sejam espetaculares a ler e a escrever. Isto não pode acontecer na universidade, isto tem que começar mais cedo, não é? E isto é um problema muito delicado, quando me é dito, ok, não contam os erros, não é? Eu sou humilde, estou no 5º ano, ou no 6º, ou no 7º, me dizem, não contam os erros, o que é que uma criança, ou um jovem, ou um adolescente faz? Então, se não contam os erros, eu não preciso de me esforçar para encontrar estratégias para não dar erros. Percebem a lógica? Isto é um problema gravíssimo. Então, pronto, vai passando com o relatório, não contar os erros. Ali na altura do secundário, tem ali uma situação no secretariado de exames que permite que faça os exames, muito bem. E depois vem para a universidade, vem com o seu relatóriozinho, tudo bem. E depois manda, senhor empregador, eu sou disléxico, não consigo. Isso não vai acontecer. Porque normalmente a competição é feroz. Então, é preciso olhar para estas coisas assim com muito cuidado. Isto choca-me. Eu apanho muitas destas situações. Choca-me. Tem-se não sei quantos anos para que... É a mesma coisa que, se vocês tiverem um problema na direita e na esquerda, vamos imaginar, têm lateralidade cruzada, conseguem definir a direita e a esquerda, precisam tirar a carta de condução, vão dizer ao senhor engenheiro, olha, eu tenho um problema na lateralidade, não me penalize. Vão dizer isto? Claro que não. Vocês vão ter que se desenrascar. Ponham uma pulseira na direita, já sei, quando ele disser direita, vou para a pulseira. Quando não disser direita, é porque é para a não pulseira. Então, as pessoas têm um potencial de desenvolvimento enorme. E as crianças e os jovens também. Não estamos a falar aqui... Esta visão muito categorial e diagnóstica choca-me. Por isso, é preciso
olhar para estas situações de maneira que as crianças efetivamente cheguem ao seu potencial máximo, em vez de lhes arranjarmos esta, no fundo, tudo cheio de boas intenções, estamos a arranjar a armadilha, um beco sem saída, que mais à frente as pessoas depois têm mais dificuldade. Né? E, portanto, sim, apanho muitos casos destes. Professora, eu há um bocado fiz-lhe uma pergunta sobre o papel das escolas, neste caso das universidades, com os jovens. E seguindo um bocado esta ideia e alargando-a para o sistema educativo, a pergunta que eu lhe faço é se considera que a escola atual está preparada para promover a saúde mental nos jovens. Acho que sim. Acho que tem havido muitos esforços. Tudo o que é promoção de competências socioemocionais é promoção de saúde mental, porque se desenvolvem os recursos necessários. Acho que há muitos projetos já de promoção de saúde mental nas escolas. Há muitos projetos que são validados pela ordem dos psicólogos. Acho que há muito caminho ainda a fazer, mas acho que sim, acho que a escola está num muito bom caminho. E acho que nós somos um bom exemplo em relação, por exemplo, a outros países europeus que não têm tantas práticas e tantos projetos. Portanto, eu acho que sim. Agora, ainda precisamos dar a perna. Claro que precisamos, estamos a falar de uma questão centralíssima, que é juntar toda a missão da escola ao nível daquilo que é o desenvolvimento integral, que implica a aprendizagem de conhecimentos, não é? Portuguesa, matemática, etc., mais depois o desenvolvimento integral ao nível das competências socioemocionais, mais a antecipação do que possa ser a manutenção pelo próprio da sua própria saúde mental, vem pelas competências socioemocionais e não só. E, portanto, é um desafio gigante, mas eu acho que sim, que nós vamos num muito bom caminho. Há muitas escolas com projetos absolutamente incríveis, atualmente. E que mudanças ou adaptações gostaria que fossem implementadas nos próximos anos? Ou no futuro próximo? Na educação, a que nível? Na educação, quando falamos de educação... A nível de promoção de saúde mental. Pois, é que quando nós falamos de educação, não podemos só falar de educação formal nas escolas. Eu acho que falar de educação é falar de todos os contextos educativos, inclusive a família é um contexto educativo, não é? Eu acho que nós já vamos evoluindo. Reparem, o Covid, por exemplo, foi um bom impulsionador daquilo que é a valorização da saúde mental, não é? Vejam lá a quantidade de programas e de coisas e de financiamento que surgiu no pós-Covid, tal como todas as outras crises, guerras, etc., foram sempre um bom propulsor da saúde mental e da psicologia em geral. Que mudanças é que eu gostava? Eu, na verdade, acho que é continuar e consolidar aquilo que já se está a fazer, que implica, número 1, valorizar a saúde mental, aumentar a literacia em saúde mental, desenvolver recursos para promover a saúde mental, treinar esses recursos, fazê-lo o mais cedo possível, com equipas mais multidisciplinares, mais completas e mais robustas, nomeadamente psicólogos. E, portanto, acho que eram estas as mudanças que eu queria. Quero mais psicólogos nestes contextos, quero mais educação parental, gostava, não é? Assim, no mundo de... Eu acho que nós estamos a evoluir. Aquele discurso também de somos uma desgraça e estamos na cauda da Europa também me irrita um bocado. Há muitas coisas muito bem feitas que nós fazemos. Vocês, psicólogos, vão ser estes agentes. Vocês vão ser estas pessoas que vão promover mais saúde mental nos vários contextos onde vão trabalhar. Portanto, eu acho que a pergunta devia ser para vocês. O que é que vocês querem fazer nos próximos 10 anos? Realmente são vocês que o vão fazer. Bom, para terminar, gostaríamos de saber que hábito simples considera essencial para promover saúde mental e como é que pode ser integrado no cotidiano. Vocês não me facilitaram nada a vida. Olha, eu acho que há, assim, se eu tivesse que escolher 3 hábitos, posso escolher 3, assim, estou a pensar agora assim, em direto sobre isto, 3 hábitos. Primeiros, diálogo interno. As pessoas têm que saber lidar melhor com os seus pensamentos. As pessoas falam um pouco consigo próprias. As pessoas são muito imaturas do ponto de vista do seu autoconhecimento cognitivo. E, portanto, todas as pessoas têm que treinar e desenvolver e ter hábitos de diálogo interno, não é? Que é, Lourdinhas, o que é que estás a pensar agora? Porque é que achas que não vais conseguir fazer isto? Mas já tentaste? Este diálogo interno, este self-talk, é importantíssimo. As pessoas às vezes empurram com a barriga, não querem pensar naqueles mecanismos de defesa todos clássicos, o evitamento e não sei o quê, e não param para tomar consciência dos seus pensamentos,
de que pensamentos são estes, do que é que estão a sentir, que impacto é que isso está a ter no seu comportamento, em que medida é que estão a evitar algumas coisas por causa de alguns pensamentos mais negativos, que têm que ser desafiados, que têm que ser reformulados, que têm que ser mais racionais. E, portanto, esta promoção do diálogo interno acho que é importantíssima. Segundo, dinâmica social. As pessoas precisam de pessoas, não é? Há vários estudos que mostram que quanto mais suporte social e rede social as pessoas têm, mais saúde mental têm. Só que estar com pessoas e relacionar-se com pessoas dá uma trabalheira de caraças, não é? Portanto, é preciso tempo, é preciso seleção, é preciso pensar sobre os limites. Agora, eu acho que o suporte social... eu, por exemplo, estar aqui a ver-vos as três a fazer isto, fico enternecida. Porque vocês, em vez de porem uma pessoa aos leões, ok, pode ser por causa de que é mais giro, vozes diferentes e tal, mas no podcast mal se ouve. O que interessa aqui é que vocês se envolveram e se ajudaram mutuamente neste processo. Nós precisamos de laços, de relações sociais mais fortes. Não tem que ser muita gente. As pessoas que nós estamos, que nos despimos, entre aspas, completamente à vontade. É preciso mais relação humana. É preciso estar com pessoas, é preciso investir nas relações, é preciso tempo para investir nas relações e é preciso cuidar das relações. E isto e será sempre a nossa rede social, o nosso suporte social será sempre um dos preditores de saúde mental. Por fim, a malta tem que descansar. Tem que descansar, tem que respirar. Respiramos mal, não nos cuidamos, trabalhamos muito, somos um país em que trabalhamos muito. Às vezes questiono-me se induzimos isto nos nossos estudantes, que é uma chatice porque se trabalha muito aqui nesta faculdade. Nós, quando puxamos por vocês com muitos trabalhos, é intencional, é para desenvolverem vocês a capacidade de gestão de tempo, de multitasking, porque isso vai fazer a diferença depois, não é? Eu tenho muitas pessoas que me dizem assim, Lourdes, diz-me lá um estudante teu, eu quero da Católica porque os vossos trabalham muito, trabalham bem, não é? Porque isto se treina, porque nós sempre exigimos muitas coisas. Às vezes tenho medo se isto também não é um bocadinho mais, é preciso parar, é preciso descansar, é preciso respirar, é preciso... Depois cada um encontra os seus self-cares, o que é bom para mim. Olha, eu faço todos os dias uma caminhada de 30, 40 minutos, todos os dias. E, portanto, esta parte também de algum descanso e de autocuidado eu acho que é importante. E não acho que nós tenhamos que pensar coisas muito SPTO, são estratégias low cost. Nós temos é que ter disciplina. A saúde mental existe disciplina. Nós estamos sempre a cair nas mesmas ratoeiras. Estamos sempre aqui nas nossas vulnerabilidades, nos nossos vícios. Ou é aquele pensamento não sou capaz, ou é aquele pensamento que tem que brilhar, ou é o perfeccionismo, ou é o trabalhar muito. E, portanto, diria que é isto. Pronto, portanto, é mais diálogo interno, mais investimento nas relações sociais, mais descanso, autocuidado, qualquer coisa que me descanse. Acho que é isso. Pronto, então chegamos ao final do primeiro episódio do podcast Entre Vozes e Ideias. Agradecemos muito à professora Lourdes pela sua disponibilidade, mas também pela riqueza das suas partilhas. Acho que vai ser muito interessante para todos os que nos estiverem a ouvir. E este foi o início de um espaço que pretende promover o pensamento crítico, a partilha de experiências, mas também a construção de conhecimento. Obrigada a todos aqueles que nos estão a acompanhar e convidamos-vos a continuar connosco nos próximos episódios. Obrigada pelo convite. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada.